Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a esse novo encontro improvisado para podermos sanar algumas dúvidas, fazermos alguns esclarecimentos e ajudá-los na confecção do trabalho escrito do nosso seminário, a disciplina de Teoria das Finanças Públicas. Tem gerado aí algum desconforto entre alguns alunos, uma cobrança bem incisiva junto aos professores mediadores, que eu acho isso, inclusive, salutar, tá? Eu acho que faz parte do nosso processo de ensino-aprendizagem. Temos que questionar, temos que buscar entender os porquês, né? Da forma, da metodologia utilizada e aí por diante. Eu gostaria de dar algumas dicas nesse vídeo, espero que seja um vídeo bem curto, bem rápido, do que de fato eu quero, o que está nas entrelinhas, né, de todas essas exigências no sentido do trabalho, mínimo de 10 laudas, meu Deus, professor é louco, 10 laudas de texto escrito, pelo menos 5 artigos científicos, espaçamento simples entre linhas. E aí eu tenho recebido vários e-mails, respondido, né, dizendo os porquês. Mas agora vamos fazer isso de uma forma mais geral, para que possa abarcar todo mundo, né, que pelo menos se interessa aí pelo vídeo. A intenção, pessoal, é começar a provocar o desenvolvimento de habilidades científicas em vocês. Tá? Eu busco, dentro das minhas disciplinas, extrapolar um pouco o que está entranhado ali naquela disciplina em si. Eu busco uma interdisciplinariedade. A intenção é aproveitar o tempo que estamos juntos para buscar aprimorar e engrandecer o conhecimento. Então, a exemplo das nossas atividades, né? As outras atividades, no caso, em que eu coloquei vocês em contato com bases de dados para simplesmente coletar números, alimentar tabelas, uma coisa muito mecânica. Mas além da questão numérica em si, dos resultados ali, está por trás a questão do conhecimento, né? Que existem aquelas bases de dados que muitas vezes a gente não sabe. São dados públicos, da administração pública, mas que a gente não sabe. E ali, assim, com toda certeza, foi algo muito superficial, levando em consideração a gama de possibilidades que a gente consegue, tá, na questão de dados públicos. Pesquisas futuras, quem se quiser se dedicar a filtros, os próprios artigos, eles vão sinalizar, tá, para vocês. Mas vamos lá, vamos tentar entender o que de fato eu estou querendo com esse trabalho escrito, tá? Inclusive, de antemão, eu quero já adiantar a apresentação do seminário, vai ser dia 6, conforme o calendário, mas em comum acordo com a nossa coordenadora Viviane, o trabalho escrito ficará para ser entregue no dia 14, tá ok? Dá no domingo. Então permanece a apresentação do seminário no dia 6, tá ok? E aí vai ser concedido aí um prazo de um pouco mais de uma semana para que vocês concluam o trabalho escrito a contento dentro do que foi normatizado nas instruções ao cursista, tá ok? Então, dia 14 até as 23h55, façam uma postagem no ambiente virtual de aprendizagem. O texto que eu pedi, quero, né, na verdade, simplesmente no formato aí de um texto dissertativo normal, que a gente já está acostumado desde lá do ensino fundamental, ensino médio, introdução, desenvolvimento, conclusão, e claro que vai ser novo aí, nesse formato, né, de texto dissertativo, são as referências. A intenção é buscar o que a gente já está acostumado a fazer no nosso cotidiano, na nossa vida escolar, para dentro da ciência, dentro do formato científico, que muda aí, então, nesse caso aí
formato proposto são aí as referências. Para quem já desenvolveu o trabalho já no formato de texto científico, ótimo. Perfeito. As considerações corretivas vão ser feitas da mesma forma. O trabalho acadêmico, ele é dividido em resumo, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões, considerações finais e referências. Notem novamente, o que eu quero é uma introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. E aí me perguntaram, professor, o assunto é muito amplo, o que eu devo falar? Qual assunto abordar? Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, que quanto à questão da escrita científica, há um padrão, né, a ABNT, que inclusive existem várias versões, mas há uma divergência muitas vezes, tá? Entre as universidades e institutos do formato. Alguns utilizam em determinada situação fonte 14, outras fonte 12, enfim, recuo, espaçamento simples, outro é espaçamento 1,5. Enfim, existe uma divergência, né? Cada ente possui mais ou menos o seu. E aí, o que acontece? Eu tentei mesclar essas divergências, essas situações, em situações, em apenas um texto, por exemplo. Espaçamento simples. Espaçamento simples, geralmente em revistas científicas, eles já pedem para que você faça o espaçamento simples e tal. Tá? Então existe toda essa divergência, mas isso é comum. Tem até um aluno que questionou a questão do regulamento, né, de trabalho de conclusão de curso do próprio instituto, que diverge do formato que eu estou pedindo no trabalho, mas assim, é comum e são válidos. A questão é fazer com que vocês entendam e pratiquem, desenvolvam essa habilidade. Por isso, a questão de exigir de um item de uma forma, outro item de outra, e aí sucessivamente, ok? Eu vou usar como exemplo algumas partes da minha dissertação. Como eu disse, eu entrei na docência aí meio que por acaso, não tenho muita experiência em termos de escrita científica, a não ser a minha dissertação e o artigo que dela resultou. Mas enfim, eu tive ótimos professores, principalmente no meu mestrado, que foi na Federal de Uberlândia. Quero destacar dois aqui, Rodrigo Fernandes Malaquias e Lucimar Antônio Cabral de Ávila. Inclusive esse último ele foi meu orientador. Depois quem quiser dar uma pesquisada aí no currículo dos caras, vocês vão ver que eles são capacitados, eles têm experiência, têm bagagem, então aí a gente busca pulverizar o que a gente conseguiu assimilar, tá? O meu tema de dissertação foi a Lei Robin Hood e o desenvolvimento dos municípios do Vale do Jequitinhonha. Os assuntos que eu utilizei no meu referencial, portanto, foram federalismo fiscal, transferências intergovernamentais e a Lei Robin Hood, tá? Inclusive, aí são assuntos que estão dentro aí de alguns dos grupos aí do seminário. E aí a pergunta, né, de um aluno: professor, um assunto tão amplo, quais os assuntos que eu vou abordar? E aí eu sugiro, né, verifiquem os artigos científicos, os que mais aparecem, tá? Os assuntos que mais são tratados em artigos do mesmo teor ou similaridade. E dê uma olhada também, além disso, no sumário de teses e dissertações de universidades renomadas, as universidades federais, aí já são de bom parâmetro. E claro, bons livros, né? Ou livros de bons autores consagrados da área de vocês. Não apenas da área de vocês, mas, né, alguma área que esteja interligada, que você consiga fazer algum vínculo. Então dê uma olhada lá no sumário, que os próprios trabalhos, os próprios, né, escritas sobre aquele determinado assunto já te direcionarão ao que você deve abordar, tá? E aí você vai construir uma estrutura lógica disso aí. E claro, dê o seu formato, o texto é seu, no caso aí de vocês, tá? Inclusive são 10 laudas escritas, mas calma aí, o trabalho é em grupo. Pelo menos uns 5 por grupo, 2 laudas. Será que isso aí realmente está exagerado?
E aí, o que vocês me dizem? É trabalho, gente, trabalho acadêmico, tá? Por isso que chama trabalho, por isso que tem esse nome. Vamos lá. Aí vem a grande questão, né, muito questionada. Citações diretas não são bem-vindas, mesmo que componham o rol de possibilidades da escrita científica. As citações diretas, não sei se vocês já tiveram metodologia científica, mas provavelmente só pelas instruções do trabalho já devem ter procurado, né, saber o que era uma citação direta. É você relatar com as palavras do próprio autor. Por que não são bem-vindas? Talvez esse termo pese muito, não são bem-vindas, essa frase. Um texto em que tenha citações indiretas, a leitura se torna mais agradável, para quem está lendo, claro, né? Mais agradável. Percebe-se mais claramente o afinco do autor, porque ele não apenas se preocupou na questão de copiar e colar uma determinada fala de um autor, mas ele leu, ele trouxe para si aquela informação, assimilou e devolveu de uma outra forma, tá? Por isso, assim, a questão do plágio de qualquer natureza não será atribuído nota zero, os tutores, os professores mediadores, eles serão instruídos quanto ao antiplágio. Sim, de fato é assim que funciona. Mas eu também disponibilizei a vocês como utilizar esse antiplágio, como baixá-lo, né, o programa, porque muitas vezes a gente está lendo sobre determinado assunto, a gente se incorpora tanto ali quanto aqueles conceitos, e aí se torna uma coisa automática. Às vezes a gente está cometendo plágio, está escrevendo praticamente igual ao autor sem sentir. Então por isso que quando a gente está escrevendo, né, formato científico e tal, a gente tem que sempre ter esse cuidado, verificar se eu não estou escrevendo igual determinado autor, tá? Então, mas não tome isso como algo que irá coagi-los, não, pelo contrário, tá? Tome isso como uma oportunidade de aprender algo mais. Então é o que eu busco aqui. Vamos lá, vamos começar então a falar das fontes de referências, né? Professor, o senhor fala tanto de questão de artigos científicos e tal, por que essa importância toda? Existem algumas revistas científicas que elas chegam a trazer de forma clara que não aceitam citações de livros, que serão aceitos apenas, no seu referencial, apenas artigos, preferencialmente internacionais. Olha só, os artigos internacionais aí ganham 5 estrelas e ainda um coraçãozinho. Essa classificação aí é minha, tá, gente? Pessoal. Eu fiz um ranking do que eu acho importante, quais as fontes que eu considero mais importante na escrita científica. Então, primeiro, disparado, artigos científicos internacionais. Eu não estou dizendo artigos científicos americanos, não, tá? Nenhuma resistência, mas mesmo que apareça em grande número aí pra gente, mas internacionais de uma forma geral. É claro que a gente vai se preocupar com a qualidade daquele artigo, daquela fonte. Mas ok, então os internacionais. E logo mais eu vou falar a respeito dos internacionais, especificamente, porque no meu programa de mestrado tinha a exigência de que tivesse pelo menos 50 artigos internacionais nas referências. Eu soube disso depois que eu já estava matriculado frequentando, porque meu inglês, infelizmente, é péssimo. Se tem alguma coisa que eu gostaria de voltar atrás e recomeçar, seria uma aulinha de inglês lá no ensino médio, mais tardar na universidade, porque é algo fundamental, principalmente no meio acadêmico, mas também no profissional. Tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar como é que eu me virei para poder escrever, né, constar esses 50 artigos internacionais para alguém que não sabe inglês. Vou mostrar como é que eu fiz. Então vamos seguir a sequência de ranking aqui, né? Artigos científicos internacionais, 5 estrelas e um coração. Artigos científicos nacionais, qualis A1 e A2, 5 estrelas.
qualis, essa classificação é dada pela CAPES, né, que é o órgão que gerencia os programas de pós-graduação no país e tal, enfim. Depois vocês podem buscar especificamente a explicação do que seria o qualis CAPES que a gente fala. Então, A1 e A2, eles estão aí no topo, né, das revistas acadêmicas. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um exemplo. Vou trazer aqui, sobrepor aqui mesmo. Vejam só, então eu tenho aqui a revista de administração pública. Ela tem dois segmentos, né? Ciência política e relações internacionais e administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo. Então a primeira, ela recebeu a classificação Qualis A1 e a segunda Qualis A2. Então é uma revista de peso, inclusive aí para estudo de vocês pode ser utilizado, tá? Enfim, só para identificar que são materiais bem classificados que estão à disposição. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente extrai artigo disso aí. Vamos voltar lá para os slides. Então, artigos nacionais, Qualis A1 e A2. Depois da classificação A1 e A2, vem as outras classificações. No caso, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Tá? Então, artigos científicos nacionais, Qualis A1 e A2, 5 estrelas. Artigos científicos nacionais, Qualis B1 e B2. Artigos científicos nacionais, Qualis B3 em diante. O peso científico ali na escrita científica é mais ou menos o mesmo. Mas ainda assim, 3 estrelas, tá? Apesar que o A1, A2 tem 5, o artigo científico ainda, no rol, ele se encontra aí B3 em diante, em quarto lugar, né? Nessa classificação que eu fiz aí. Depois disso vem teses e dissertações, tá? As teses são os trabalhos realizados nos doutorados, que estão disponíveis também, tá, gente? Isso tudo é material que está aí na internet, é só acessar lá a base de dados e coletar, tá? Então, a tese é o material escrito no doutorado, dissertação é o material escrito no mestrado e TCC, né, trabalho de conclusão de curso, que pode ser um artigo ou uma monografia. A diferença dos dois é muito pequena, é mais questão de formatação mesmo e de número de páginas. Enfim, esse é de graduação. Então, teses e dissertações têm mais ou menos o mesmo peso ali de artigos nacionais, Qualis B3 em diante. Mas ainda assim, o artigo científicos nacionais não está ali simplesmente por uma questão de ordem alfabética, não, tá? Ainda tem uma preferência. Eu colocaria lá 3,5, sei lá, tá? Após isso, vem os livros de autores consagrados. 3 estrelas também, tem um certo respaldo, mas ainda assim, desconsiderando a ordem alfabética, segue aí essa classificação, tá? Na minha graduação, eu achava que eu tinha que escrever tudo, escolher lá os melhores autores, que meu trabalho estava pronto. E não é bem assim. Os livros, eles não são muito bem reconhecidos no meio acadêmico, na escrita científica, tá? Na sequência, livros de outros autores, tá? Uma coisa é eu falar, por exemplo, de contabilidade, que é a minha área de formação, falar de autores como Eudícibus, José Carlos Marion, Sérgio de Eudícibus, e outra coisa de falar de autores que a gente não vê falando, não são trabalhados nas graduações, enfim. A gente consegue identificar, né, muito facilmente nos nossos cursos quais são os autores consagrados mesmo. Na sequência, artigos de anais de congressos. Talvez seja algo comum para a grande maioria aqui, tá, pessoal? Mas eu vou explicar porque muitos eu sei que não sabem o que são os anais dos congressos. Se você escreve um artigo, tá, e manda para um congresso, geralmente as universidades têm congressos, os institutos, no norte de Minas aí tem o SIC, né, o Seminário de Iniciação Científica. Enfim, você escreve algum artigo ou algum resumo,
manda para apreciação naquele congresso. Aqueles que foram aprovados pelas bancas examinadoras, eles vão ser publicados, tá? Como material dos anais do congresso. Aquele material ele pode ser aprimorado, tendo por base as contribuições recebidas nos congressos, pode ser melhorado e aí mandado para uma revista para publicação, tá? Vai entrar dentro dos crivos, né, de seleção da revista e vai ser publicado. Mas se você entrar, por exemplo, no site do CONAD, Congresso Nacional de Administração, lá vai ter os anais disponíveis, né, os trabalhos que foram aceitos em determinado ano, e aí vocês podem acessar aquele material que eles se mostram materiais bons para escrita científica, porque eles já possuem uma validação científica. Eles já passaram por uma banca examinadora, vamos dizer assim, tá? Na sequência, artigos de internet, folhetos, cartilhas e demais dos gêneros. É uma estrelinha aí dividido por 2, meia estrela. Só quando não tiver jeito, tá, pessoal? Quando não tiver jeito, abrir um site ali do Sebrae, a informação é única, só tem no Sebrae, então eu vou utilizar, aí tudo bem. Mas a questão de peso científico é irrisória, vamos dizer assim. E menos 5 estrelas e um coração, o tal do APUD. Fujam do APUD. APUD é quando você cita o que alguém citou em outro artigo, tá? É mais ou menos assim, eu tenho um livro ali na biblioteca, o autor João foi lá, pegou o livro na biblioteca e escreveu alguma coisa. E disse que quem tinha citado aquilo era o autor do livro. Aí eu fui, escrevi, peguei o que João tinha escrito, dei uma modificada ali e tal, transformei mesmo na situação indireta que seja. E aí eu disse que João disse que o outro escreveu. E aí, fuja de APUD, tá, pessoal? Isso aí ele é visto com maus olhos dentro aí do nosso meio científico. Tá aí, então, o site, né, que eu comecei a falar lá da questão da Qualis. Depois eu deixo na descrição do vídeo aí a questão do site, onde consultar, né, o Qualis das revistas que vocês encontrarem, dos artigos que vocês encontrarem. E eu vou mostrar como buscar, tá? Estou fazendo aqui uma introdução, mas a gente vai, já se foram aí 23 minutos, mas a gente vai vou mostrar para vocês como coletar artigos. Mas esse aí é o site de onde vocês encontrarão a classificação das revistas, tá? Aí você busca lá pelo nome de revista, tem vários filtros, aí já não vou mostrar aqui não, que foge um pouco do objetivo, ok? Uma dica importantíssima, diga-se de passagem, dê uma espiada nas referências do material que você tiver. Você pode encontrar muitos outros interessantes por lá. Como assim? Se você tem um artigo científico, vá lá, recorra às referências dele, veja lá quais foram os autores, os artigos que ele utilizou para poder escrever aquele material, quais foram os livros. Às vezes você não consegue, numa busca primária, encontrar aquele artigo que seria assim, um artigo fundamental para a sua escrita. Mas aí você recorreu lá às referências bibliográficas de um outro artigo que você está de posse e você conseguiu encontrar, tá? Então faça isso que vale muito a pena. Fontes de artigos internacionais. Eu recomendo o site Science Direct, tá? É uma base de dados riquíssima, onde a gente vai encontrar muito artigo bom, muito artigo da revista Elsevier, se eu não me engano. Vamos, como eu mostrei aqui a revista de administração pública, deixa eu abrir para vocês a revista, o site da Science Direct. Vamos lá então. Science Direct, certo? Então claro, uma base internacional. E aí o Google já te dá a ferramenta, né, de traduzir, ó, tanto que acabou de traduzir para mim. Já vem aqui vamos aqui mostrar o original, todo em inglês. E aí, professor, como é que eu faço para baixar artigos na internet?
artigos internacionais. Vamos por partes. Eu posso utilizar aí como grande auxílio o Google Tradutor, tá? Foi fundamental para mim. Se eu tiver que fazer o abstract do meu trabalho, o Google Tradutor não serve, tá? Se eu copiar o meu resumo, colar lá e esperar que saia o abstract pronto, ele não serve, porque é uma tradução distorcida. Muitas vezes você não consegue entender nada, mas muitas vezes você consegue entender, sim, muitas coisas. Tá? Às vezes você copia e cola de um artigo lá um parágrafo, copia no Google Tradutor, você consegue entender praticamente tudo que está escrito, mesmo que de uma forma assim, questão de coerência, concordância, fica meio que bagunçada, mas assim, se você já tem uma certa vivência ali com o assunto, principalmente, que você leu, por exemplo, num artigo nacional, num livro, você consegue pegar alguns pontos chaves. E aí o que acontece? Se você joga um parágrafo no Google Tradutor e consegue entender o que está dizendo aquele parágrafo, você vai reescrever aquilo ali. Olha só, automaticamente você está trazendo então um material, uma passagem, um material de peso para o seu trabalho, porque é um artigo científico internacional. E se você está escrevendo com as suas palavras o que você está entendendo, de uma forma indireta talvez, você já está fazendo uma citação indireta. Concordam comigo? Você tem acesso ao autor, ao ano, e você está traduzindo ali, mas como já disse uma amiga que é formada em letras em inglês, que fazia as traduções para mim, ela falava: Eduardo, se você pedir 3 professores de inglês para que eles traduzam textos, você vai ter 3 traduções diferentes. Porque, claro, muito aproximadas, mas serão diferentes, não utilizarão em todo o texto as mesmas palavras. E aí, por essa lógica, eu resolvi utilizar, tá? Até porque eu não tinha muita alternativa, mas resolvi utilizar essa lógica no meu trabalho. E o que eu pensei? Bom, se acusar no antiplágio, eu não vou poder utilizar. Mas se não acusar, então não vou considerar como sendo plágio, porque é simplesmente o que eu estou dizendo, o que o autor escreveu com as minhas palavras. Portanto, citação indireta e bola para frente, tá? É uma das formas. Tenho aí também, então, no caso dos artigos internacionais, é o Science Direct, vou mostrar como fazer. Tem aí os artigos científicos nacionais, eu posso buscar no site da Periódicos da CAPES e dos programas de pós-graduação das universidades. Tá? Como eu disse, tese é de doutorado, dissertação é de mestrado. Então entre lá no banco de dados das universidades e procure lá teses e dissertações, banco de teses e dissertações. Eu vou mostrar para vocês aqui um banco de teses e dissertações da USP, tá ok? Só como exemplo mesmo, só para direcionar. Vamos lá falar um pouquinho da questão da escrita. Eu vou voltar, tá? Daqui a pouco eu volto lá, mas para a gente não perder o foco aqui, eu volto lá para mostrar cada um daqueles sites, aquelas fontes de dados. Sugestão de escrita, tá, gente? Eu sou apenas um iniciante na escrita científica, então quem sou eu para determinar, definir, nada? Sugestão. O que a gente geralmente encontra ao começar a ter contato com artigo científico? É mais ou menos esse formato que eu vou passar para vocês aqui. Vocês têm que seguir? Não necessariamente, vocês têm que seguir o que o orientador seus futuramente disser, tá? Mas, enfim, é o que se vê bastante por aí. Aí eu coloquei, o que eu estou dizendo para vocês aqui, eu não sou professor de metodologia, tá? Mas eu adotei esse critério aí de escrita, de passar para os alunos esse formato, tem menos de um ano, foi depois que eu terminei meu mestrado, e aí deu muito certo, que os alunos que eu orientava, nossa, os trabalhos ficaram maravilhosos. E eu acho que não é porque estamos em EAD que com vocês serão diferentes, tá? Pense dessa forma. Então, olha só, cada tópico e subtópico deve, sugestão, hein, seguir a seguinte estrutura. Conceitos, por exemplo, deixa
Deixa eu pegar aqui o federalismo fiscal, né? Já tá até embaixo, inclusive foi o que eu utilizei. Federalismo fiscal. Se eu vou falar de um determinado assunto, eu posso começar a falar por ele já conceituando, né? E aí eu posso utilizar isso aí, conceitos com base em 3 ou 4 autores, complementando as ideias um do outro ou divergindo-as, caso você encontre isso, tá? Algum autor que discorde da definição e tal, aí é até interessante vocês trazerem o que diverge um do outro. Mas enfim, conceitue o assunto, comece conceituando o assunto. Depois, é interessante, e muita gente se perde nisso, tá? Assim, não adota esse critério, mas se vocês começarem a analisar os artigos das revistas com qualis bom, vocês vão ver que todas as revistas, elas têm esse parágrafo, vamos dizer assim, onde ela traz a relação de quem já estudou aquele assunto. Olha só, a minha escrita científica, o meu trabalho foi falando de Lei Robin Hood. Para chegar na Lei Robin Hood, eu precisei falar sobre federalismo fiscal, transferências intergovernamentais e finalmente afunilar para a Lei Robin Hood. Mas então eu precisei falar de federalismo fiscal. Ok, então eu trouxe a relação de quem já tinha pesquisado, tá? Sobre federalismo fiscal. E trouxe os autores. Destacam-se no campo do federalismo fiscal os trabalhos de fulano, beltrano, ciclano, trazem em ordem alfabética, tá? Aí, ótimo. Conceituei, trouxe a informação de quem já estudou aquele determinado assunto, eu trago informações adicionais, tá? Curiosidades que envolvam o assunto, inclusive no cenário internacional. Eu posso buscar, federalismo fiscal no Brasil é assim, mas e lá fora, como é que funciona? Tá? Onde é que eu vou obter essas informações? Nos próprios artigos. E aí eu tenho mais 2 itens aqui, ó. Objetivos e resultados dos autores mencionados. Cada autor desse aqui, quando ele escreveu o trabalho dele, ele tinha um objetivo e chegou-se em pelo menos um resultado. Então vocês tragam esses objetivos e esses resultados desses artigos que você mencionou, desses autores, para dentro do seu texto. E, para finalizar aqui, eu vou voltar nesses 2 últimos itens aqui, ó. Parágrafo final, introduzindo o tópico que vem a seguinte, para o texto não ficar recortado, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, parágrafo final, introduzindo o assunto do tópico ou subtópico que vem na sequência, ou concluindo, se for o término do texto. Vamos voltar aqui nesses objetivos e resultados. Vamos trazer de uma forma prática, tá, gente? Vamos lá. Olha só. Objetivos e resultados dos autores mencionados, como eu disse. Exemplo. Smith e Revel, em 2016, analisaram os resultados mistos da descentralização política e fiscal na América Latina, comparando as políticas tributárias e de gastos de 6 cidades na Argentina e do México. Olha só, já trouxe aqui. Qual foi o objetivo? Analisar os resultados mistos da descentralização política e fiscal na América Latina, certo? Concluindo que a teoria da descentralização se baseia na concepção errada dos mecanismos casuais. Opa, eu já trouxe então aqui a que conclusão eles chegaram. Aronson, 2010, pesquisou, qual foi o objetivo dele? Pesquisar a redistribuição e a provisão do bem público sobre a informação assimétrica que se apresentam, tal, e daí vai. Olha só, seus resultados apontaram como e por que a redistribuição federal, tal, e assim sucessivamente. Pessoal, isso é o que dará peso científico, isso é o que dará o formato científico ao seu trabalho. Tá? Nós estamos falando aqui de parte de um seminário que tem um formato de um texto dissertativo, mas com características de um TCC. Vamos pensar dessa forma. Tá? E aí você trazer quem pesquisou sobre determinado assunto, quais foram os objetivos e a que resultados eles chegaram com as suas pesquisas, nossa, seu trabalho vai ficar show. E além disso, vocês vão dar volume ao seu referencial. Tá vendo aqui que as 10 páginas elas vão se tornar ínfimas perto da gama de informações que vocês vão trazer para o texto? Então, se você vai abordar determinado assunto, vê lá
como seria a subdivisão? O que eu posso subdividir esse assunto? Ah, tá, beleza. Então, essa subdivisão, quem que já pesquisou? Vamos voltar lá no slide anterior? Quem que já pesquisou? Traga lá a relação de quem já pesquisou. Se tiver alguma informação adicional, uma curiosidade sobre aquele assunto, traga. Depois disso, venha com os objetivos e resultados dos autores mencionados. Nossa, seu artigo, essas 10 páginas vão ficar pequenas, tá? E aí observe uma coisa, a gente já começa aqui, aproveitando o ensejo, olha só uma citação, como foi feita essa citação aqui, ó. Foi feita, se eu não me engano, meu trabalho deu 99 páginas, minha dissertação. Se eu não me engano, eu tive uma dissertação direta. E ainda assim, com menos de 3 linhas, porque o meu orientador não aceitava nenhuma. Essa ainda passou porque foi a parte da estatística, era algo bem de definição. E aí a gente acaba assimilando a tendência do orientador e vai seguindo, né, a linha de raciocínio. E que de fato tem lógica, tá? Olha só essa citação. Começa com 2 autores, tudo certinho, conforme a BNT. Não trago nada no final, porque eu já comecei com os autores, não tive ponto final aqui. Diferente desse segundo parágrafo, o que acontece? Eu tenho um ponto final no meio, praticamente, aqui, do meu parágrafo. Então eu digo que Aronso 2010 pesquisou isso e aquilo, tá? Aí eu tive um ponto final acontece o quê? Finaliza. Essa primeira parte do parágrafo eu posso afirmar que foi Aronson. Essa segunda parte que diz que os seus resultados, mesmo que eu traga aqui, ó, seus resultados apontaram como e por que a redistribuição fiscal federal tal, foram eles que falaram isso, né? Mas assim, eu preciso trazer aqui no final. Essa questão já é mais particular, tá, gente? Após cada ponto final, enfatizar quem é que está dizendo para não confundir. O que eu vejo, inclusive, entre os colegas, né, que trabalham, eles não adotam muito essa filosofia, não. Mas, como eu disse, para quem quiser mais para frente escrever um trabalho de peso para submeter aí um congresso, a uma revista, então adota esse formato. Eu trouxe mais um exemplo aqui de como escrever, tá? Deixa eu só finalizar aquela questão do parágrafo final, introduzindo o tópico ou subtópico que vem na sequência, ou concluindo, se for o caso. Como assim? Olha só, meu item 2.2.2, ele tratava das transferências intergovernamentais no Brasil. E aí, né, discorreu bastante e tal. E aí eu vinha falando, eu precisava chegar no assunto Lei Robin Hood, que é o que trata da distribuição do ICMS no estado de Minas Gerais. Tá ok? Então, é uma transferência intergovernamental, mas para começar a falar dele, eu precisei utilizar esse parágrafo que eu encontrei lá em Paiva, et al, tá? Eu não vou ler, acho que não vem ao caso, mas assim, enfim, eu afunilei o assunto, tanto que termina o parágrafo aqui com o próprio nome da lei, ó. Localização, distribuição de receitas públicas entre os municípios e viabilizar a implementação de políticas socioeconômicas, fato esse ocorrido em Minas Gerais, após a implementação da chamada Lei Robin Hood. Pronto, agora eu já posso falar sobre a Lei Robin Hood propriamente dita, tá? Então é isso que vocês têm que fazer, afunilar um assunto no outro, ok? Então, como eu disse, como devem ser os parágrafos? Olha só, esse parágrafo aqui é um exemplo de um parágrafo considerado ideal, onde em apenas um parágrafo eu utilizei 2 autores, poderia utilizar até mais, tá? Um aí complementando a ideia do outro, tá? Não tem ponto final no meio das frases aí, que demandaria, né, a inclusão de uma nova citação, mas enfim, aqui é um parágrafo que eu considero interessante. Mais de um, pode ser 2, 3, 4, tá? Vamos lá então. Então, como eu disse, parágrafo bacana. Olha só, olha esse outro exemplo. Eu tenho um parágrafo que eu já adianto, né? Quem escreveu esse parágrafo foi Bordigno, Colombo e Galmarini, 2008. Só que ele começa falando, Colombo e tal, pesquisaram quais as funções governamentais e ponto, final. Eu continuo. A resposta depende em grande medida de como os interesses dos lobbies regionais estão posicionados em relação à função a ser descentralizada ou centralizada. Quem é que disse isso?
tá? Eu estou dizendo para vocês que foram os mesmos autores, mas dessa forma que está escrito aqui, fica subentendido talvez, mas subentendido não vale aqui, tá? Tem que estar claro. Aí vem outra afirmação. Quando lobbies regionais têm interesses conflitantes, eles mesmos prejudicam para o bem-estar social e tal. Quem é que disse isso? Então eu preciso amarrar, tá? Dessa forma, o parágrafo ele fica repartido. Eu consigo aqui saber que tem uma citação indireta, no caso aqui, só através até o primeiro ponto final. Após isso, eu não posso afirmar que quem disse isso ou aquilo foi aquele autor, tá? Eu preciso amarrar. Como é que eu posso fazer essa amarração? Olha só, um único artigo, certo? De 2008. Então eu escrevi a primeira frase, ponto final. Olha só, aí eu continuei. Os referidos autores, o ano, né? Porque eu posso ter esses mesmos autores em outro trabalho. Então coloca aí o ano. Chegaram à conclusão, tal. E aí continuo com a mesma parte que eu mostrei no slide anterior. Só que aí eu finalizo. Eu coloco lá, faço conforme a BNT, tá? Citação dos autores, letra maiúscula separada por ponto e vírgula, tal. Beleza? Só uma dica para vocês aí. E aí, pessoal, para finalizar a questão da escrita, eu vou deixar um vídeo na descrição do vídeo. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês, que mostra como utilizar esse programa Mendeley. Uma ferramenta, para mim, foi extraordinária. Tá? O que o Mendeley faz? Você vai escrevendo o texto, claro que ele não é mágico, você tem que alimentar o Mendeley, mas isso você vai fazendo durante a sua escrita. Você vai escrevendo o Mendeley. Quando você vai fazer uma citação dentro do seu texto, ao invés de você escrever João 2016 falou isso, você vai lá no Mendeley, insere o autor, o próprio Mendeley vai escrever no texto para você, você insere o Mendeley dentro do Word, tá? Ele é como uma extensão, eu acho que é assim que fala, e ele vai escrever para você, João 2016 disse isso e aquilo. E aí você continua, vai escrevendo, escreveu lá, sei lá, uma página, 20 páginas, 30 páginas, não interessa. Você chegou no momento lá após o texto, vai lá no Word e clica em inserir bibliografia, eu acho que é o que está lá escrito lá, e ele traz para você todos os autores, toda a referência bibliográfica prontinha já dentro das normas da BNT, tá? Só algum caso, se você usar, por exemplo, uma dissertação ou tese, que eu não consegui, eu pelo menos não consegui dentro do Mendeley levar o formato já prontinho. Mas você vai lá depois e altera manualmente. Tá, gente? Isso aí talvez para esse trabalho nosso não precise, mas para quando vocês forem escrever o TCC de vocês, utilizem, tá? Eu vou deixar o link aí, dê uma olhada de como utilizar esse Mendeley. Vamos lá então, deixa eu mostrar aqui agora, dar uma navegada aqui nos sites aí que eu falei para vocês. Tá? Esse aqui é o Science Direct, eu preciso procurar, então vamos supor, como é que eu procuro? O Google já, como eu disse, né, como eu já mencionei, o Google já ajuda, ele já traz a tradução pra gente aqui, mas vamos supor que essa ferramenta não tenha habilitada e tal. Eu vou escrever o termo que eu quero procurar, né, detectar idioma, aqui é o português, eu quero, levo para o Google Tradutor. Então, como é que em inglês eu escrevo federalismo fiscal? Eu levo o que eu traduzi aqui, colo em keyword e mando buscar. Vou mostrar o original novamente, tá? Então, pronto, olha só, aqui eu tenho inúmeros artigos científicos, tá? Internacionais. E aí eu posso fazer filtros aqui por ano de publicação. Enfim, vou pegar o primeiro aqui. Cliquei, como eu disse, revista Elsevier, super recomendada. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Olha só, alguns artigos eles têm, para baixar, eu tenho que pagar. Dentro da rede do IF, a gente consegue baixá-lo de graça, tá? Alguns são pagos.
Se você conseguir encontrar algum artigo aí, algum artigo da internet e que ele seja cobrado, depois vocês dão uma pesquisada no YouTube aí, que às vezes às vezes aparece uma receita aí fácil da gente conseguir acesso, tá? Não vou falar no vídeo nosso aqui que não vem ao caso. E esse aqui eu deveria fazer porque eles estão apresentando tudo como travado, como pago. Mas vamos lá, vamos ver o que eu consigo aqui. Bom, vou acabar fazendo aqui. Sigam o raciocínio aí, tá ok, pessoal? E aí, pessoal, tudo certo? Então, copiei o link, trouxe aqui para o Skillshub, colei o link, ele vai trazer para mim o artigo na íntegra, tá? Vai baixar. Isso, baixou. Pronto, posso baixar, tem a setinha de baixar aqui, trago esse artigo para o meu computador, ok? Salvar essa pastinha aqui, que vai ser mais fácil. Pronto. Eu vou abrir o artigo. Ótimo. Eu posso começar aqui pelo próprio resumo do artigo, tá? Para saber se esse artigo vai atender, aqui eu acabei fugindo aqui do assunto nosso, mas só para mostrar a lógica, tá, gente? Eu levo pro Google Tradutor, peço para informe que é do inglês e quero para o português. Olha só, acabei pegando um artigo que fala sobre o câncer, alguma coisa. Vamos ler aqui, só um parágrafo para a gente ver que de fato dá para entender. Olha só, crescentes taxas de sobrevivência ao câncer e se aposentar em idades mais avançadas melhora a probabilidade de presença no mercado de trabalho para câncer. Olha só, tá falando de questão de sobreviventes, mercado de trabalho, tá? Da ocorrência de câncer. Notem que ele sai distorcido. Se a gente for ler na essência, tá falando aqui provavelmente da dificuldade que é de um portador de câncer conseguir vaga no mercado de trabalho e tal. E aí ele refuta alguma coisa aqui, ó. No entanto, existem evidências insuficientes sobre os efeitos no mercado de trabalho de câncer específico de homens e mulheres. Vendo? Olha só, fica bem distorcido e tal. Muitas vezes a gente não consegue de fato entender, tá? A tradução ela sai tão truncada que a gente não consegue entender. Mas muitas das vezes a gente também vai fazer, tá? E aí, beleza, você leu ali o resumo, interessou para você, o assunto vai casar mais ou menos com o que você está querendo, aí você começa pegando pelos parágrafos ou pelas partições do texto. E aí você vai conseguindo informações internacionais, vamos dizer assim, da escrita internacional, tá ok? Esse então é o Science Direct. Dentro do IF, repetindo, dentro do IF a gente consegue baixar sem esse formato que eu dei aqui, tá? E eu tenho também a questão do site Periódicos da CAPES. Vou deixar aí os links na descrição do vídeo, ok? Se eu quero federalismo fiscal. Federalismo fiscal. Pronto. Ele vai buscar para mim todos os artigos, né, que tratam do assunto, que tenha no título a palavra, tá? Solidariedade no federalismo fiscal comparado, tributo, que já é um argentino, né, de origem argentina, talvez
publicado lá, mas escrito aqui, e daí vai. Sociedade no Federalismo Social Comparado. A gente clica no título do artigo e ele vai abrir. Só que às vezes não funciona muito. Aqui até abriu o nome da revista, Direito e Desenvolvimento, tá? É só chegar aqui em PDF, edição completa. Vou baixar, no caso aqui eu acho que eu estou baixando é a revista, depois eu venho na revista e seleciono, né, o artigo em si. Eu tenho esse caminho que, dependendo aí dos bloqueadores que você tem no seu Google, às vezes não abre esse pop-up. Aí você pode simplesmente copiar e colar direto no Google que a gente consegue baixar o arquivo, tá? Tá aí. A revista é de fato, como eu disse, né? É a revista completa, 371 páginas. O artigo é Solidariedade no Federalismo Fiscal Comparado. Vamos buscar então aqui. Ele baixou a revista. Vou pegar direto no Google. Vamos ver se está certo aqui. Pronto, Solidariedade no Federalismo Fiscal Comparado. Ele já está aqui prontinho para mim em PDF. Ó. Abrir. Ótimo. Beleza? É um artigo do Hernani Contipelli. Ok? Resumo, introdução. Joia. Vamos então. Falei do Science Direct. Falei do Periódicos da CAPES. Vou falar aqui do site da Revista de Administração Pública, tá? Mesmo raciocínio, eu vou em busca, quero revista sobre federalismo fiscal. Será que vai ter alguma nessa revista? Quero artigo, né, na revista Federalismo Fiscal. Aí ele vai puxar aqui para mim, ó, todos os artigos que tem no título e também no próprio texto. Vamos ver aqui, ó, redistribuição fiscal para o desenvolvimento turístico local e regional. Daí vai. Gastos sociais dos municípios e desequilíbrio financeiro. Notem que são artigos que terão a palavra, o termo, né, federalismo fiscal no seu contexto. Vamos abrir esse primeiro aqui, ó, só clicar em PDF. Ele vai baixar para mim, vai abrir para mim, na verdade, o artigo, eu posso baixá-lo. E aí todas as outras revistas, elas seguem mais ou menos o mesmo padrão. Claro que o layout é diferente, enfim, mas a lógica vai ser sempre essa aí. Vamos buscar por dar um Ctrl F, federalismo fiscal. Opa, já apareceu aqui para mim no resumo, tá vendo? Ó? Eu tenho 17 ocorrências dessa palavra em todo o texto. Inclusive, ela é uma das palavras-chave, certo? Aí ele traz informações, ó. Federalismo fiscal é uma dimensão importante dessas mudanças, alguma mudança que falou aqui para cima. Entendido de forma ampla como distribuição, olha só, tá na introdução, não tá amarrado a nenhum autor. Então, quem falou isso aqui, quem tá introduzindo, é o autor desse artigo, que no caso aqui é a Márcia Miranda Soares e o Bruno Guimarães de Mello, ok? Então já tem aqui de cara uma citação. É só ler o que esse camarada escreveu aqui e dar um outro formato a ele. Olha só, o objeto desse trabalho foi tal, ele vai trazer aí a questão do, como eu disse para vocês, né? Relate o objetivo e os resultados. O próprio resumo, ele já traz isso para você, tá? Claro que de uma forma bem enxuta, mas ele já te dá uma noção de qual foi o objetivo e o resultado que eles encontraram no artigo. Claro, considerando aí uma revista de ponta, tá? Uma revista, como eu disse, um qualis bom. Teoricamente, ela deveria trazer tudo isso. Tá? Então é só puxar pelos filtros que a gente consegue encontrar aí os almejados artigos. Aqui eu já estou na biblioteca digital da USP, tá? Eu venho aqui em dissertações, como eu disse, dissertação é de mestrado, tese de doutorado ou de livre docência, tá? No caso aqui eu venho dissertação de mestrado. Eu quero buscar o que em dissertações de mestrado? Administração pública, um assunto aí, administração pública.
a mesma lógica. Ele tá processando aqui, vai puxar para mim todas as teses e dissertações que envolvem o assunto administração pública ou citaram, tá? Esse termo, administração pública. E tem como você fazer aí a busca de uma forma mais específica, a área do conhecimento. Aqui eu puxei tudo. Deixa eu abrir essa aqui de contabilidade, controladoria e contabilidade. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente baixa isso aqui. Clica no nome do autor, ele vai abrir essa página aqui, onde vai trazer o resumo, tá? O resumo em inglês. E você, mais uma vez, você clica aqui no nome do autor. Às vezes tem mais de uma versão, igual aqui, ó, o nome do autor, simplificada, e essa aqui deve ser a completa. Eu vou abrir, então, a dissertação de mestrado da Maria Elizabeth, tá? Para ser mais exato, Maria Elizabeth Moreira Carvalho Andrade. Foi uma busca aleatória aqui, tá? Não conheço essa pessoa, mas só de estar aí na USP, com certeza o trabalho bacana. Então, olha só o assunto dela: contabilização dos contratos de concessões. Vamos ver o que ela, se de fato fala sobre administração pública. Administração pública, pronto. Ela cita, né, administração pública. Há uma ocorrência de 20 palavras aí dentro do texto, tá? Em que fala sobre administração pública. Claro que eu generalizei, né? Eu joguei o nome da disciplina de vocês, mas vocês podem fazer mesmo procedimento aí, com os termos aí que foi passados para vocês no trabalho, ok? E nos próximos trabalhos, tá, gente? Agora uma tendência de agora em diante. O nível de exigência passar a ser maior, porque vocês já estão entrando aí praticamente no 5º período, metade do curso para frente. O amadurecimento, ele é consequência da dedicação. E se vocês chegaram até aqui, é porque vocês têm bagagem, têm potencial para seguir em frente, tá? E assim, eu em particular admiro muito os alunos do ensino à distância, porque tem um limitador a mais, tá? Queira ou não queira, a tecnologia está aí a nosso favor. Estou eu aqui em casa usando uma webcam de uma qualidade até ruim, mas que acredito que esteja servindo. Estou ainda apanhando com esses programas de gravação aqui, mas a gente tem que aprimorar, a gente tem que buscar. O aluno em EAD, ele tem a tecnologia à sua disposição, mas ainda assim a presença física de um professor ali, todos os dias em sala de aula, não deixa de ser um limitador. E vocês que chegaram até aqui, eu tenho certeza que vão prosseguir, que vão adiante, vocês são guerreiros. Então é por isso que eu me sinto confortável em passar um trabalho com um nível de exigência maior, um trabalho que vai estimular, que vai exigir uma maior dedicação. Eu sei que todo mundo tem as suas limitações, quer seja de tempo, de entendimento, de falta de conhecimento, enfim, todo mundo tem algum tipo de limitação. Eu tenho as minhas, todos nós temos. Mas a gente não pode deixar essas limitações permitir que nós não consigamos atingir nossos objetivos, tá? Esse trabalho, podem ter certeza, aqueles que dedicarem, seguir de fato as instruções, podem ter certeza que chegar o momento de escrever o trabalho de conclusão de curso de vocês, que isso aí não tem para onde correr, esse trabalho vai servir de alguma forma para vocês lá no final, tá? É algo que a gente começa a internalizar, talvez até sem perceber, mas é algo que a gente começa a internalizar. Então entendam, tá, essas exigências desse trabalho, algo como sendo uma oportunidade de extrapolar o nosso conteúdo de teoria das finanças públicas. Não sei se vocês perceberam, mas mesmo nas outras disciplinas eu já tenho dado um veio científico, porque eu não tive essas dicas que eu estou passando para vocês aqui, eu não tive. Quando eu cheguei no mestrado, eu já era professor do instituto,
a vontade que eu tive era desistir, de voltar, porque eu me senti num mundo completamente diferente do meu. E de fato era, porque a gente não é acostumado, pelo menos aqui no meu curso, na minha turma, na minha época, não sei. Então eu tenho feito isso, como eu já disse, tenho feito isso com as minhas turmas presenciais, tem dado certo. E não é o fato de se vocês serem alunos à distância que eu vou deixar de dedicar, que eu vou dedicar menos, pelo contrário. Como eu disse, vocês são guerreiros, eu confio em vocês e é por isso que está aí o trabalho para ser apresentado dentro daquelas normas que, como vocês viram, se a gente for parar para analisar aí o que foi dito aqui e o que foi pedido, eu acho que dá para vocês chegarem à conclusão que pedimos ainda pouco pelo que vocês ainda terão que aprender, tá? Então tenha só como um iniciozinho, um pontapé inicial aí para que vocês consigam começar a assimilar esse formato, essa metodologia que faz parte aí do nosso cotidiano, tá ok? Até vocês formarem, concluir o curso. A quem quiser continuar na área acadêmica, vai ser então uma nova fase, mas ainda nesses moldes. A quem quiser atuar, né, como administrador, mas não na docência, não fazer uma outra pós-graduação, que seja um curso de aprimoramento, vai servir de alguma forma. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, nós continuamos à disposição no ambiente virtual. Pode mandar as dúvidas. Os professores mediadores, eles também estão à disposição. A gente quer que vocês vençam essa etapa, né, que já não é nova mais. Vençam também essa etapa com êxito, tá? Que consigam extrair aí o conhecimento que vocês precisam, tá ok? Fiquem com Deus, bons estudos. Qualquer dúvida é só nos chamar aí, tira dúvidas ou via e-mail, a gente está à disposição. Até mais, abraços.